Velho, de um tempo pra cá, os capítulos de Chainsaw Man têm ficado meio estranho, assim, meio sus. Mas, né, bora conversar um pouquinho aqui. Fala pessoal, Ayana aqui, sejam bem-vindos ao Kyotaku Animes. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o último capítulo de Chainsaw Man, na verdade os últimos capítulos, né, porque faz bom tempo que eu não faço vídeo de Chainsaw Man. E esse capítulo, velho, virou um burburinho, muita gente começou a falar sobre, inclusive até parece que Chainsaw Man tá voltando a ser o Chainsaw Man que a gente conhece lá da parte 1. E eu achei bem interessante e quis trazer logo, porque eu falei que quando tivesse uma coisa interessante sobre Chainsaw Man, eu ia trazer. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve aqui no canal, deixa o like, bora logo pro vídeo falar de Chainsaw Man. Antes de a gente comentar sobre o capítulo, né, eu tenho que falar um pouco das coisas que aconteceu, né. No caso da última vez que eu vim falar aqui sobre Chainsaw Man, que inclusive é um vídeo bem pesado, mostra uma coisa bem paia lá que eu não vou comentar aqui, só você ir lá ver, eu vou deixar o link aí. Mas enfim, os últimos acontecimentos rolou muito beijo, né, a Yoro deu muito beijo no Denji e o Denji nem sabia o que ele ia fazer. Na verdade o Denji ficou bem mal ainda, né, porque ele tinha perdido a Nayuta. Depois que o Denji deu a ideia genial dele sobre derrotar o demônio da velhice, ele começa a devorar um cadáver que tava na árvore pra forçar o Pochita a acabar com o demônio da velhice do outro lado, já que eles ficaram presos no mundo da velhice, no caso a Yoro e o Denji, pra não deixar ela devorar as crianças, porque o demônio da velhice queria simplesmente devorar as crianças e ser devorada pelo Chainsaw Man. Depois de muito sacrifício, de muita luta do Pochita com a velhice, a doida dos caçadores lá usa um pacto meio estranho, que é sobre mudar de lado. Do nada, o pacto dela meio que faz ela reviver e ficar do lado certo, o lado do vencedor. Ela basicamente usa pra fugir da morte. E isso é o contrato dela, né? A Asa tenta até acertar a velhice de dentro do Denji, no caso, mirando pra fora da boca, que é como o corpo do Denji tá conectado com o Pochita, meio que o Denji consegue criar um portal entre o mundo da velhice e o mundo humano, o mundo normal da gente e tal. Acaba não acertando. O Denji acaba puxando o Yoshida de fora pra dentro e pra poder ajudar eles, porque a boca do Denji, como eu falei, é igual um portal. Inclusive é bem nojento, velho, esse quadro dele tirando o Yoshida, mas enfim, a guerra toma o controle do corpo da Asa e se apresenta o Denji ao Yoshida como o demônio da guerra. Eles fazem uma trégua temporária, o Yoshida tinha cortado os braços da Asa e o Yoshida também foi bem cuzão com o Denji, só que os três acabam fazendo uma trégua pra poder conseguir sair de dentro desse mundo. Yoshida invoca um povo e depois ele consegue trazer a velhice pra onde eles estão, que é o mundo dela, e eles fazem um acordo com a velhice para sair. Se ela recusasse, ia ficar presa com o Denji ali, e é óbvio que ela não quer, né? Depois a gente vê toda a galerinha, o Yoshida, a Asa, o Denji e a outra menina comendo alguma coisa. E o Yoshida pergunta pra Yoro por que ela ainda não fez o Denji de arma, até porque recentemente ela derrotou o Chainsaw Man numa batalha. E ela responde que agora não, que ela quer se divertir com o Denji. O Yoshida revela seus planos de fazer a Yoro transformar o Chainsaw Man em uma arma, para ter uma chance de matar a irmã mais velha, a Morte, que é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e ela tá chegando. Ela promete ser o boss final, né, o chefe final da obra, o maior demônio já existente da história, que é a Morte, né, todo mundo tem medo da Morte. E eles querem pelo menos ter uma chance de conseguir matar a Morte. A gente fica bem bolado com isso, perguntando que é por isso que quer obrigar o Denji a virar uma arma. E por que ele matou a Nayuta, no caso. E o Yoshida deixa uma coisa em cima da mesa, dizendo pra ele não esquecer da conversa que eles tiveram no mundo da velhice. E o que ele deixou em cima da mesa é um revólver. O Denji pega o revólver e o Yoshida continua dizendo que pra transformar ele em arma e sem resistência, ele pode até matar os dois. Os dois vão dar a vida deles pro Denji virar uma arma e eles conseguirem ter uma chance da raça humana sobreviver. O Denji aponta o revólver para o Yoshida. E o Yoshida fala que ele pensou que ele ia perdoar eles. E o Denji grita com ele dizendo que ele é um mentiroso do caralho. A Yoro diz para o Denji que aí está, porque os humanos são tão idiotas. Sua cabecinha só pensa em problemas e mentiras, não tem confiança suficiente para viver e não vivem só com instinto. O cara, né, deixando a sobremesa ali, que no caso é o bolo de morango, a Yoro simplesmente pega o bolo e joga na cara do Yoshida. O Denji chama ela de desgraçada, dizendo para ela não desperdiçar comida. E a Yoro responde que ela desperdiça o que ela quiser, que ela é apenas um demônio. Aponta o dedo bem pra cara do Yoshida, é o que parece pelo menos, e diz bang. Só que no caso ela destrui a parede, faz um convite pro Denji pra ir pro outro lado, falando pro Denji ir com ela jogar. O Denji fica sem entender nada e ela simplesmente segura o Denji pela camisa, dizendo pra seguir, que ela vai mostrar como os demônios se divertem. Arrastando o Denji pro lado de fora, puxa a corda do peito do Denji pra ele se transformar em Chainsaw Man. E isso dói pra caramba, né, toda vez que ele se transforma e tudo mais. Vários civil com lança vê o Chainsaw Man e eles vão atrás deles. Só que a Yoro simplesmente começa a dar tiros neles e eles começam a ser destruídos, né?
simplesmente deletado. O Denji chama ela de maldita, ela pergunta o que foi, e ele disse: como assim o que foi? Acabamos de matar uma pessoa. E a Yoru usa o argumento que ele devorou várias pessoas para poder conseguir sair daquele mundo. Outras pessoas encontram ele e a Yoru continua matando elas. O Denji fala para eles parar, para eles comer primeiro. Pergunta se ela conhece algum restaurante foda por aí. A Yoru começa a ser carregada no colo enquanto foge daqueles caras. Parece que ela tá se divertindo muito. E ela continua matando essa gente. Puta que pariu. Eles encontram o restaurante, tá todo destruído. O Denji fala que eles faziam algumas guloseimas muito bom ali. E parece que a Yoru encontrou alguma coisa no armário. Só que aí chega um cara atrás deles pronto pra matar a Yoru e o Denji, dizendo pra tomar cuidado, que ele vai chamar a polícia. O Denji fala pra Yoru esperar e diz que o chefe trabalha ali e que eles são clientes, que eles vieram ali só pra comer. E o cara pergunta: como assim clientes? E simplesmente a Yoru corta o cara no meio com apenas um apontar de dedo. O Denji fica bem bolado com isso e a Yoru fala que ela não vai permitir nenhuma intromissão. Depois a gente vê a lua e um prato e tudo mais que eles estão comendo em cima de um terraço. E enquanto isso a gente vê várias casas pegando fogo, porque a Yoru simplesmente causou isso aí. O Denji pergunta onde o demônio do fogo foi, e a Yoru responde que ela não sabe, mas eles terão a oportunidade de vê-lo quando o demônio da morte aparecer. O Denji pergunta como assim. Aí a Yoru fala um bagulho bem interessante aqui, que quando o demônio da morte aparecer, os demônios do alto escalão vão assistir ele. O Denji pergunta se o demônio do controle também, e a Yoru responde que talvez, apesar de não ser a pessoa que ele conhece, no caso a Nayuta ou a Makima, pode ser outra aparência, outra pessoa, o demônio do controle. O Denji continua dizendo que ele fez uma promessa a uma amiga, e essa amiga sim, é a Power. Realmente a Power vai voltar, e o autor tá nos lembrando dela aqui de novo pra quem esqueceu. O Denji continua dizendo que ele tá tentando achar o demônio do sangue. Era um saco, no caso a Power, mas era divertido ficar com ela. Não vai ser a mesma pessoa quando eu encontrar ela, né? A Yoru fica olhando para ele, e eles estão dizendo que ela é a única amiga que sobrou. No caso, as duas, na verdade. A Power e ela são as únicas amigas que o Denji teve. A Yoru pergunta do porquê tá dizendo isso, só pra não transformá-lo em arma. Ele responde que isso não tem nada a ver, que faz tempo que ele não se diverte tanto. A Yoru fica bem impressionada com a resposta do Denji e senta no colo dele, velho. Aqui que o negócio começa a ficar muito, mas é muito estranho. Bora continuar aqui. A Yoru pergunta se ele acha isso divertido, e o Denji fica simplesmente sem reação. A Yoru chama ele de coitadinho, dizendo que mataram a família dele e que ele tá obcecado por sexo. O Denji só faz umas caretas meio estranhas, meio tímido, e ela continua no colo dele. E Yoru continua dizendo que mesmo ela querendo transformar ele em arma, ela obedece ele sem reclamar, porque ela é a única pessoa que dá um pouco de afeto a ele. Ela fica olhando pra cara do Denji bem feliz e começa a beijar a bochecha dele. Ela diz que adora quando ele fica com essa cara aí de coitado. O Denji tá gostando demais disso, o bicho ele tá apaixonado pela Yoru, a Asa, mas enfim. Ela continua dizendo que quer ver mais a desgraça do Denji, mas fica com tanta peninha que também faz querer animar ele um pouco. O Denji pede desculpas e a Yoru parece que tá se divertindo também, ela tá corada. Essa parte, meu Deus do céu, mano, essa parte de perder a paciência, cara. O Denji fala se ela poderia rebolar um pouco mais, né, no amigo dele. E ela responde que nem pensar, o Denji pergunta do porquê. E ela fala que quer fazer o Denji sofrer mais um pouco. O Denji pergunta se ela odeia ele. E ela fica meio que pensando, solta na lata que a Asa gosta dele. O Denji fica sem entender nada, e desde quando elas compartilham o mesmo cérebro, ela também gosta dele. O Denji começa a perguntar como assim? O Denji fica confuso com isso, perguntando como assim? Ela gosta de mim? E ela responde que sim, é legal, não é? O Denji fica ainda pensando sobre isso, ele fica bem espantado, ele começa a chorar. A Yoru responde que se ele for chorar é pra deixar ela ver o rosto dele. E o Denji tá chorando demais. E fica bem feliz, dizendo que bom, que ainda bem que tem gente que gosta dele. A Yoru fica vendo a cara dele e chama ele de pobre coitado. Ela coloca a mão no rosto do Denji e começa a beijar ele, velho. É um beijo bem intenso, até porque o Fujimoto fez esse quadro muito louco aí. Depois desse beijo, ela pergunta pro Denji se ele quer tanto assim transar com ela. E o Denji balança a cabeça igual doido, dizendo que sim, tá? Ela quer muito fazer isso. Ela responde que tudo bem. E então derrote o demônio da morte. Então a Yoru ou a Asa, tanto faz, vai ser dele. O Denji fica olhando e no último quadro a gente vê o Denji bem, mas bem espantado com isso. Ele não esperava essa resposta. A gente vê o caos nos prédios, tudo pegando fogo. A Yoru fica bem na frente dele dizendo: mas se fracassar vou te transformar em uma arma e eu mesmo matarei o demônio da morte. Acabando assim o capítulo 193. E foi esse capítulo aí, um capítulo bem quente, né? Bem mais 18.
que repercutiu aí. Velho, esse capítulo foi bem interessante, a gente teve algumas respostas, a gente também soube que quando o demônio da morte chegar, vai ter outros demônios, a gente já sabia disso. O demônio do controle vai voltar, pode ser a Nayuta, mas creio que não, provavelmente pode ser outra pessoa com a mesma cara da Nayuta ou a máquina, tanto faz. O demônio do sangue vai aparecer e o demônio do sangue é a Power, cara. Mano, isso é muito foda. Me deixou bastante impressionado também. A Yoro tá parecendo muito com a máquina, manipulando o Denji, pelo que parece, só que parece que a Yoro vai cumprir realmente o que ela tá dizendo. Parece que ela realmente vai ser do Denji se o Denji conseguir completar isso, cara. Isso é muito da hora até certo ponto. E parece que o autor quer sim juntar a Asa e o Denji. Imagina a Power aparecendo também, muito foda. Ia faltar só o Aki, mas enfim, né? Ele é humano, ele morreu e já era, pô. O Aki não volta. Mas me diz aí o que você achou. Eu gosto muito de Chainsaw Man. E embora esse capítulo foi meio sus, foi bem legal o Fujimoto meio que mostrar que a Power vai voltar, que ele lembra dela. A gente também quer muito ver ela. E a máquina parece que vai voltar também. No caso a Nayuta, a máquina, tanto faz. O demônio do controle pode surgir. Pode não, né? Tenho certeza que vai. Quando o demônio da morte chegar, o bagulho vai realmente ficar muito louco. E eles vão precisar do maior número de força, maior número de demônios. Tudo que eles puderem fazer para poder derrotá-lo. Porque ele realmente vai ser um grande perigo para a humanidade. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você gostou. Nos vemos no próximo vídeo e fui!